E aí, turma? Tudo bom? Me diz uma coisa. Vocês já colecionaram cartão, tampinha, garrafa, lata, figurinha? Já. Dá uma olhada aqui na minha coleção. Eu tenho uma coleção de formas geométricas. Essa que aparece aí na tela. Um único conjunto. Eu não fiquei muito satisfeito com ele não, resolvi que estava meio bagunçado e precisava organizar. Inicialmente eu separei a minha coleção em dois outros conjuntos. Um para a forma redonda e outro para a forma quadrada. Achei que não estava bom e resolvi agrupar dentro de cada conjunto inicial por cor. Então, nos redondos eu tenho essas duas azuis, nos quadrados duas azuis e agora duas vermelhas também. Se eu tivesse escolhido não a forma, mas a cor, os conjuntos que eu teria seriam outros. Imagina 3 grupos de animais. Se eu fosse agrupar esses animais pela capacidade de voar, eu teria um único grupo. Se eu fosse agrupar pela capacidade de voar e pôr ovos, teria 2 grupos. Se eu aumento o meu critério de separação e considero voam, põem ovos e têm penas, eu tenho então os 3 grupos separados. Por que essa conversa introdutória sobre coleção, organização e, enfim? É parte da natureza humana classificar o humano. Então a gente não consegue ficar muito tempo sem montar um sistema de classificação qualquer. Sistemas de classificação podem ser montados e desmontados de acordo com o teu critério. A nossa conversa hoje é sobre taxonomia. Você pode fazer taxonomia com técnicas sofisticadas ou técnicas simples. E a classificação é feita de acordo com o interesse de quem está classificando. Classificações são montadas e desmontadas de acordo com o critério de quem constrói. Então, os sistemas de classificação, taxonomia, ela é basicamente artificial. Você constrói e modifica de acordo com os seus interesses. A única categoria taxonômica real é a espécie. É a partir dela que todo o restante é construído. Se você lembrar das aulas do ensino médio, em algum momento você ouviu falar de reino, ordem, família, gênero. Então, essas categorias acima de espécie são sempre montadas de acordo com aquele que está fazendo o esquema. Eu posso imaginar o sistema como sendo uma pirâmide invertida, que na base eu tenho a espécie e ela dá origem a todo o sistema de organização que vem depois dela. Então, quanto mais alto eu estou nessa pirâmide invertida, mais coisas são agregadas. Mas como é que eu represento esses sistemas de classificação para que você, de uma forma bem rápida, possa entender qual é a proximidade entre os objetos que você está analisando ou qual é a distância entre os objetos que você está analisando. Se eu estou imaginando que eu estou analisando espécies ou grupos de espécies, categorias acima de espécie, como é que eu faço para representar a distância entre eles? Vamos ver como que, usando um programa de computador bastante simples e gratuito, eu posso rapidamente criar representações gráficas dessas relações de semelhança ou de diferença. Então, como é que eu uso um programa de computador para construir fenogramas? Bom, para ver como construir um fenograma usando um programa de computador, eu vou usar o PAST, essa versão. Você pode fazer download gratuito na internet. E a gente tinha então morcego como objeto a ser agrupado. O morcego, a ave e aquele peixe voador.
a gente tinha como característica o voo, postura de ovos e presença de pelos. Eu vou usar uma base de dados bem simples, presença e ausência. Então, morcego voa, ave voa, peixe voa. Morcego não põe ovos, então 1 é presença e 0 é ausência. A ave põe ovos e o peixe também. Morcego tem pelo, ave não tem, o peixe também não. Então essa é a minha base de dados para agrupar morcego, ave e peixe. Então eu venho aqui na análise de agrupamento, está aqui o fenograma ou dendrograma, nessa situação é a mesma coisa, colocando peixe e aves no mesmo grupo e morcego num grupo à parte. Eu posso imaginar o seguinte: não, professor, aquele peixe não voa, ele só plana. Então eu vou desconsiderar que ele voa e vou colocar então o peixe como não voando. Então o peixe não voa, mas ele põe ovos e não tem pelo. Então com essa nova base de dados eu vou fazer a análise de novo. Está ali. Agora eu tenho os 3 grupos, ave, peixe e morcego, sendo que nessa situação ave está mais próxima de peixe e morcego está separado dos dois. Mas imagina que eu dou uma refinada no meu banco de dados aqui e eu coloco escamas. Morcego não tem escama, ave não tem escama e peixe tem escama. Vamos ver se isso muda o meu fenograma. Está ali. Agora peixe fica num ramo isolado e a ave está mais próxima de morcego. Então, quanto mais refinado é minha base de dados, melhor é a minha análise. Então, esse foi o uso do PAST para a produção de fenogramas. É um programa livre, fácil de ser utilizado. Bom, eu não vou me estender muito com esse assunto de taxonomia. Ele é simplesmente a base para vocês entenderem posteriormente como é que os 2 grandes grupos de célula são divididos. Eu espero que vocês tenham entendido que a única categoria real é a espécie, todo o restante é montado e desmontado de acordo com determinados critérios. E eu vou deixar lá no Moodle um desafio para vocês, já valendo para a nossa primeira atividade de avaliação. A data dessa atividade vocês têm no programa simplificado da disciplina. Então eu vou deixar lá no Moodle uma base de dados e vocês vão montar um fenograma, ou se quiserem um dendrograma, é um outro nome que você pode dar para essa representação gráfica de relação entre objetos. E vocês vão produzir então um pequeno relatório falando sobre como esse dendrograma foi produzido e quais as relações que eles mostram. Os detalhes estão no Moodle também, tá? Espero que tenham aproveitado esse vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. Bons estudos e até a nossa próxima conversa.